Vamos falar de Vasco. Vamos falar sobre a mídia vascaína, né? Levantou nessa quarta-feira os possíveis valores da revenda da SAF. Uma coisa que leva muitas paixões. Provavelmente serei muito xingado. Posso que eu vou analisar aqui que eu não estou para agradar, eu estou para falar a verdade, que é a mantra do jornalismo, mas tudo leva a crer que não será exatamente desse valor que a mídia vascaína vem levantando. E eu vou explicar o porquê após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E quinta-feira, né, dia 1º, a bola vai rolar. E como vai rolar? Lá em Couto Pereira, em Curitiba. Curitiba é Vasco, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tentativa dos Gigantes da Colina obter sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão 2026. Quase, mas muito quase. Já obteve essa vitória, né? Estava vencendo o Cruzeiro. Chegou a ficar atrás do placar, virou o jogo. O Cruzeiro empatou, o Vasco voltou a ficar na frente no placar. Mas o árbitro deu 10 minutos de acréscimo e o Cruzeiro foi lá e empatou, fazendo esses 3-3, e ainda assim o Tite foi demitido após o jogo, né? O Vasco foi responsável aí por uma demissão de treinador. Bom, hoje a mídia vascaína, principalmente o Grupo Globo, tentando aí levantar uma moral do Pedrinho, né, curiosamente um ex-funcionário da emissora, que os valores da revenda para o Marco Lamáquia, ou como um apelido aqui, Filho Crivisa, ultrapassa a 2 milhões de reais. Os valores vão chegar ultrapassando a 2 bilhões de reais. Bom, se chegar a esse valor, mas não creio que vai chegar exatamente nesse valor, eu já vou explicar o porquê. Será mais que o triplo que o A77 pagou da primeira compra da SAF, que foi liderada pelo ex-presidente Jorge Salgado e seu grupo político. A A77 pagou de aporte 700 milhões e ficou de pagar, né, para as compras parceladas das ações da SAF. E seria ao total de outros 700 milhões que acumularia aí 1 bilhão e 400 milhões. Mas não chegou a isso. Nem a metade disso. Na verdade, depois do aporte, a C7 pagou apenas 310 milhões, que foi mais 30% do que eles já tinham das ações da Vasco SAF. Que eu acho que até vai ser um facilitador do Marco Lamáquia quando ele for negociar com os norte-americanos. Já tem de tudo que é jeito falar com os norte-americanos, mas eles estão caladinhos, boca calada, como se tivesse tampado a boca deles. E eles vão falar, olha só, vocês não pagaram tudo a Vasco, então pagar exatamente os 310 que vocês gastaram. Bom, seja como for, é uma coisa que ele vai ter que resolver, não tem jeito.
Mas os valores que a mídia vascaína colocou hoje, ultrapassando a 2 bilhões de reais, o valor, beleza. Que se o Vasco não tivesse dívida nenhuma, o valor era esse. Inclusive eu lembro quando a gente estava lá na sede náutica da Lagoa, quando foi votada a aprovação da SAF, que eu não lembro se foi o Carlos Leão, não lembro se foi ele ou se foi outro conselheiro, que era contra a venda da SAF, que ele falou que era o preço banana que o Vasco valia no mínimo 1 bilhão. Mas, devido à dívida, é justamente isso que eu acho que não vou chegar exatamente esse valor. Esse valor que a mídia vascaína colocou hoje, eu não estou falando que foi erro de apuração de ninguém, até porque eu conheço muito bem o Rafael Zaca, um belo jornalista, é um cara que, em termos de apuração, é um cara talentoso. Mas eu diria que é um valor, um teto estipulado pela associação, né? E aqueles estão negociando com o grupo do Marco na máquina, e vai ser mais ou menos isso. A associação que está controlando a SAF, negociando, tentando puxar para os interesses dele, e é claro que o grupo Marco Lamarck vai puxar para o interesse do seu grupo. E pelo que o Pedro falou, que ele espera que feche ainda em 2026, tudo leva a crer que eles não terão problemas para chegar a um denominador comum, né? Um cede de um lado, o outro cede de um outro, ele chegue a um denominador comum. Só que, vocês imaginem, você está vendendo um apartamento, uma casa, sei lá, um carro. O apartamento que você está vendendo, você está devendo um condomínio, você está devendo PTU, você está devendo, sei lá, água, luz, sei lá, uma cacetada de dívidas. Você pode chegar a um acordo com os seus credores, falar, olha só, cheguei ao acordo, os valores são esses aqui. Beleza, tem esse benefício, por assim dizer, né, esse PRO que o investidor, o comprador, vai ter noção da real dívida que você tem, e cabe a ele mostrar se continua interessado ou não. Uma coisa é que o grupo do Pedrinho não está fazendo certo, não está enganando o Marco Lamarck, está jogando a real do que o da dívida do Vasco, que é assim. O Marco Lamarck mostra interessado, um cara que vai ter potencial de ser um comprador sério. Eu não conheço a pessoa lá, o Marco Lamarck, na verdade, antes do Lucas Pedrosa, que foi o primeiro a ventilar o nome dele, eu não nem sabia que o José Lamarck tinha filho, porque a Leila Pereira, toda vez que ela vai falar sobre maternidade, ela falou que nunca quis ser mãe, nunca sonhou em ser mãe, nunca teve filho, e ela está feliz assim, né? Que desde o primeiro encontro com o José Lamarck, ela sempre falou que não quis ser mãe, tá? E o José Lamarck topou e eles casaram. Mas nem ela falando que ela tinha filhos, e o casamento anterior que eu nem sabia da existência do Marco Lamarck antes dele entrar no hall do Vasco.
Aí que eu fui saber que antes da Leila Pereira, o Zalamarca foi casado com a Ju, que a família dela também é uma família endinheirada. O avô materno já foi dono do banco, falecido Banco Real, que foi dono do Banco Alfa, né? Quando o avô faleceu, vendeu, mas a família ainda tem negócios envolvendo turismo e tudo mais. O Marco Lamarca já trabalhou tanto no Banco Alfa, da família materna, quanto da Crevisa, da família paterna. E hoje ele tem o seu próprio negócio, que é a Blue Star, que parece que é um negócio vitorioso. Ele tem a mãe materna, você vê que nem o negócio dele envolveu o pai ou uma madrasta, né? Independente do pai, independente da Leila, eu nem sei como que é o relacionamento do Marco com a Leila. Pelo visto ele nunca viu, nunca quis ver, nem a Leila quis ver. Eles, filho de coração, posso dizer, mãe de coração nunca. Até porque o Marco parece, quando o José casou com a Leila, tinha 21 anos. Mas vocês imaginem, um móvel cheio de dívidas. Eu vou falar, cara, se eu botei um pepino de problemas, baixa esse preço aí. Eu vou gastar mais do que o mercado diz, se eu for com o seu valor. Na rua que eu moro aqui, né, nas redondezas de Copacabana, mas não no meu prédio, mas sim, alguns metros perto. Desde 2014 tem um imóvel, desde a Copa 2014, que está sendo vendido até hoje. Quando eu passo ali, tá a placa, vende-se. Que uma vez eu fui procurar saber como ela devia condomínio, não sei mais o que, não sei mais o que. Era assim, queria um preço, não tivesse devendo nada. Pelo visto, até hoje é assim que, ó, não encontrou, pelo jeito, não encontrou interessado em desembolsar o que ela quer. Então, mas é um negócio assim, cara, isso eu tenho. Você mostra aqui uma lista de credores para resolver o pepino, para eu resolver. Ainda tenho que resolver o pepino com a sua ex, né? Não quer cá. Passa esse preço aí. Então eu não acredito que chega na hora de acertar real o valor para desembolsar a grana, né? Pagar, né? Tomar a SAF do Vasco. Que eu acho até que a mídia vascaína está tentando questionar a atual gestão, porque eles estão querendo negociar 90%, e a mídia vascaína está ignorando os parceiros. Porque mais que tenha sido ruim, por mais que tenha sido, a gente tenha sido enganado, a gente vai ter que lidar com os parceiros. No caso aí, o Marco Lamarca vai ter que lidar com o Pecado 77. Pode resolver na arbitragem antes da compra, beleza? É assim, vou ter que resolver. Então assim, eu não acredito, pelo que isso tudo está botando, as coisas da recuperação judicial, os primeiros credores parece que estão começando a ser pagos. Mas é uma lista tão grande que se realmente a SAF do Vasco for revendida, que eu espero que seja revendida esse ano,
Se, por mim seria até antes da eleição, que eu queria ver se teria esse turbilhão que já está começando a pintar aí, né, na tóxica política do Vasco. Se, por exemplo, a CP Vasco vendesse a SAF no mês que vem. Duvido. Até porque na última eleição, ela foi a única eleição, né, que a futebol não pertencia à associação. Foi a única eleição que não foi judiciada, que não acabou em justiça, que o perdedor se conformou. Então, se sempre o Vasco vendesse no mês que vem, eu duvido que ia ser interessados assim para a eleição da associação. Mas então, esse valor que a mídia falou é mais um teto, um mínimo, assim dizer, que a associação pensa em revender. O Grupo Panamac, que é muito discreto, nunca se posicionou, desde quando o Pedrosa lançou o nome dele. Eu duvido que tenha esse pensamento. Já devido ao que eu mencionei, a vários pepinos que eles terão que lidar. A partir do momento que efetivar a compra, a partir do momento que efetivar o aporte, que eu imagino que tenha, como foi com a C7, primeiro o aporte, depois pagando pela porcentagem de ações da SAF. Eu acredito que ele vai pagar tudo à vista para ter já os 90% de uma vez. Isso é muito dinheiro. Dinheiro da remenda, mais dinheiro de lidar com dívidas e tudo mais. Mas o que vocês acham? Eu sei que vai ter muita gente aí revoltada, que eu estou falando. Não, a Globo disse que é mais de 2 milhões, então vai ser mais de 2 milhões. Desculpa, não estou aqui para agradar. Estou aqui, a minha promessa, meu juramento, quando me formei, foi dizer a verdade. E, pelas razões que eu mencionei, não me indica que será exatamente esse valor. Mas pode comentar, pode opinar. Aqui a galera tem moral, aqui todos os serviços. Até o Desperta Vascaíno e o boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.